podemos aceitar ter uma web do B, ou MPF do B, ou coisa parecida. Não podemos aceitar que tenhamos processos escondidos da Corregedoria. Eu volto a pedir ao Congresso Nacional: estabeleçam prazos de inelegibilidade para membros da magistratura e do Ministério Público que deixarem as suas carreiras. O presidente Toffoli está correto, já existem projetos tramitando na casa e acho que essa matéria está sendo amadurecida e está muito perto de chegar a um entendimento de que as carreiras elas não podem ser utilizadas como trampolim, né? A estrutura do Estado não pode ser utilizada como trampolim pessoal. Então acho que essa transição entre uma carreira de Estado, né, e as eleições, ela precisa ter um prazo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Horário de Brasília, seu podcast semanal da CNN de política. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece de mais importante no Brasil, na política e na economia. Eu sou Daniela Lima e, como sempre, está comigo a minha parceira, a gigante Renata Agostini. Oi, Dani. Olá, nossos amigos aqui que nos acompanham no Horário de Brasília. Renata, não tem jeito, né? Essa semana a gente vai falar do cerco fechado à Lava Jato. São muitas frentes de ofensiva, não só a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, que é Ministério Público Federal, mas também ao personagem que é o sol dessa operação como um todo, o ex-juiz Sérgio Moro. Vamos começar pelo cerco ao Ministério Público Federal, à Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Olha, depois que Augusto Aras obteve permissão do Supremo para requisitar todo o material que está lá guardado na Força-Tarefa da Lava Jato, que registra os caminhos dessa investigação, a queda de braço se acentuou muito. Por quê? Aras, essa semana, resolveu participar de uma live de um grupo de advogados chamado Prerrogativas. Prerrogativas é o nome do grupo. Quem são os principais nomes desse grupo? Alguns dos criminalistas mais críticos à Lava Jato, aos métodos da Lava Jato. Nessa live, Augusto Aras disse, por exemplo, que a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba tem dados sobre 38 mil pessoas, que esse banco de dados é maior do que todo o banco de dados do Ministério Público Federal no Brasil. Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios. Não podemos aceitar ter uma web do B, ou MPF do B, ou coisa parecida. Não podemos aceitar que tenhamos processos escondidos da Corregedoria. Não podemos aceitar que tenhamos 50 mil documentos invisíveis à Corregedoria e que só agora foram descobertos. Ele indicou ali que suspeita que essas pessoas foram escolhidas de forma aleatória, de forma que infringiria as normas de uma boa investigação. Ele também cobrou que alguém precisa fiscalizar o fiscal e que é preciso ali ter controle sobre os órgãos de controle, para que eles, pode parecer redundante, mas não é, foi a intenção dele mesmo, para que os órgãos de controle não se agigantem e extrapolem suas funções. Olha, foi o que bastou. No dia seguinte, o presidente do Supremo Tribunal Federal usou uma sessão do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que é ali o conselho que controla a magistratura. O desembargador que rasgou a multa aqui em Santos, por exemplo, está respondendo a um processo lá no CNJ. Dias Toffoli usou uma sessão do CNJ para defender quarentena para juízes e procuradores que queiram disputar eleições. Uma quarentena de 8 anos. Horas depois, o presidente da Câmara apoiou a ideia. Eu quero voltar no ponto da Lava Jato. Essa declaração de Augusto Aras, nessa live, ela levou a crise que já vinha correndo dentro do Ministério Público para outro patamar. As declarações de Aras ali poderiam ser comparadas, eu não vou usar a expressão correta, mas é tiro, flechada e bomba dentro da Força-Tarefa da Lava Jato e dentro do Ministério Público. Por que mudar esse hino, tiro, flechada e bomba? Tiro, porrada e bomba. Olha, eu não sei, amigos ouvintes, alguém ajuda aqui, eu estou tentando ser fina. Mas tudo bem, vamos lá. Aras falou ali, deu vários recados muito incisivos e disse basicamente que era para
frear o lavajatismo. E isso vem numa sequência, para a gente lembrar aqui, por que eu digo que é uma crise que estava em andamento? O estopim para essa crise foi ali no dia 24 de junho, quando a subprocuradora Lindora Araújo, que é braço direito de Augusto Aras, foi até Curitiba para tentar obter dados desse banco de dados enorme da Lava Jato. E ali já houve uma reação muito grande dos integrantes da Força Tarefa, porque eles entendiam que aquele tipo de acesso era indevido. A argumentação naquele momento era que você precisaria de todo um procedimento interno para que aquelas informações que a gente tem ali, sigilo bancário, sigilo fiscal, muitos e muitos dados que foram sendo coletados ao longo desses últimos anos, derivados de investigações, derivados de delações, de toda essa muito vasta e extensa operação que é a Lava Jato. E então os procuradores entendiam que não dava para simplesmente chegar lá e pegar o que tinha, sob o risco, argumentam eles, de que você, inclusive, prejudicasse investigações em andamento. Então, a gente tem, nas últimas semanas, um processo de desgaste intenso. Os integrantes da Força Tarefa se sentiram já naquele momento altamente ameaçados. A quente ali, depois que houve essa visita, que eles disseram que foi uma visita, digamos, surpresa, o que integrantes da Força Tarefa descreviam era, abre aspas, estamos em uma guerra, foi o que um deles me disse. E então a gente tinha já essa tensão se arrastando. E quando a Aras vocaliza esse descontentamento e diz com todas as letras que sim, é para mudar, não é mais para se ter os mesmos métodos da Força Tarefa, acusa a Força Tarefa de ser uma caixa de segredos, isso, claro, vira uma crise posta. A gente tem uma reação, então, imediatamente da Força Tarefa no Paraná, né? A gente fala Curitiba, porque a gente, só para vocês entenderem, não é apenas lá, essa é a Força Tarefa mais famosa, porque é onde ficava Moro, Deltan Dallagnol. Mas a gente tem também força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Exato, Renata. E aí, qual foi a reação? A gente trouxe no CNN 360 a informação de que procuradores de diversas áreas e integrantes de ministérios públicos estaduais estão organizando uma frente ampla para poder rebater e fazer aí contraponto a esse discurso de Augusto Aras. Isso é significativo porque denota uma organização interna para enfrentar o Procurador-Geral da República. Virou uma guerra aberta. A Renata usou essa expressão aí, eu vou aproveitar. Guerra campal. Eles estão aí, cada qual do seu lado, defendendo abertamente suas posições e se armando para tentar ganhar o quê? Apoio no debate público, né? Porque a Lava Jato, por muitos anos, foi uma personagem bastante importante, moldou a política nacional tal qual nós a conhecemos hoje, afastou uma série de atores, inclusive essa semana teve ali um exemplo muito claro, né, do, digamos, espírito lavajatista, né, de um resultado do espírito lavajatista. Fernando Pimentel, que era governador de Minas Gerais, foi alvo de uma operação da Polícia Federal chamada Operação Acrônimo, que seguia ali os parâmetros da Lava Jato num momento em que a Lava Jato estava causando bastante desgaste. Então, presidente Dilma Rousseff. Fernando Pimentel era do PT, governador de Minas e muito próximo de Dilma Rousseff. Foi alvo dessa Operação Acrônimo, que não era da Lava Jato, mas seguia ali, né, o ideário, digamos assim, que pegou ele, pegou a mulher, pegou aliados, pegou grandes empresários, jornalista, enfim, uma acusação enorme de lavagem de dinheiro. 4 anos depois, essa semana, saiu o resultado. O Ministério Público Federal, ou seja, os procuradores, os responsáveis por fazer a acusação, pediram o arquivamento da denúncia, o arquivamento desse inquérito, porque não tinha prova para sustentar a acusação que foi feita. Fernando Pimentel, claro, não conseguiu se reeleger, ficou terra arrasada para o PT em Minas Gerais. Dilma Rousseff disputou para o Senado, não conseguiu se eleger também. O PT virou ali um personagem não grato em Minas, não só por conta das acusações de corrupção. A gestão fiscal de Pimentel foi muito ruim, mas essa operação marcou ali a política no Estado e chegou-se agora ao resultado, não teve prova para sustentar a acusação. O que a gente está tentando apontar aqui com isso? Há essa disposição dos dois lados de travarem essa batalha. Problema para a Lava Jato. Aras está fazendo essa ofensiva num momento em que o Congresso Nacional e o Judiciário, e aí eu estou falando de Supremo, têm se mostrado dispostos a apoiar esse cerco à Lava Jato. Nunca a operação foi
tão abertamente criticada por personagens tão importantes quanto o presidente do Supremo e o presidente da Câmara, que não fala mal da Lava Jato abertamente, mas quando defende a ideia de uma quarentena para juízes e procuradores, claro, está endossando a tese ali, mãe de Toffoli, que tem gente utilizando a justiça para fazer política. Eu acho que o presidente Toffoli está correto, já existem projetos tramitando na casa e acho que essa matéria está sendo amadurecida e está muito perto de chegar a um entendimento de que as carreiras elas não podem ser utilizadas como trampolim, né? A estrutura do Estado não pode ser utilizada como trampolim pessoal. Então, acho que essa transição entre uma carreira de Estado, né, e as eleições, ela precisa ter um prazo para que, né, a influência de decisões, que aí podem muitas vezes ser distorcidas, influenciem o processo eleitoral. E aí eles colocam essa barreira. Quem é o alvo mor dessa barreira é o ex-juiz Sérgio Moro, né, Renata? Eu queria só fazer mais uma observação, porque eu acho muito importante para quem está aqui nos acompanhando ter uma noção do quanto a gente está falando de um momento único em relação à Lava Jato. A gente tem, de fato, um cerco sem precedentes para a operação. Essa operação que começou lá atrás, que foi puxando ali um novelo de corrupção na Petrobras e acabou atingindo diversos atores políticos, mas especialmente PT e PMDB, chegou até Lula, né, o grande símbolo do petismo. Ela tinha como base de sustentação uma perna opinião pública, tanto os procuradores como o próprio juiz Sérgio Moro usaram muito a opinião pública, divulgando delações, divulgando o andamento dos processos. Essa era uma estratégia declarada. De outro lado, você tinha apoio dentro da Procuradoria-Geral da República. Então, você tinha, na ocasião, Rodrigo Janot como procurador-geral, para a gente lembrar de quem é Janot, é aquele da frase, enquanto tiver bambu, vai ter flecha. Ele que, por exemplo, estabelece na Procuradoria-Geral da República o grupo de trabalho para auxiliar a força-tarefa da Lava Jato, para cuidar de casos que teriam de subir, como a gente chama, né? Ou seja, conforme as investigações na primeira instância iam seguindo, aparecendo políticos com foro especial, esses casos tinham que subir para Brasília, não poderiam tramitar lá na primeira instância. Rodrigo Janot, então, pega e forma esse grupo para cuidar disso, de delação e por aí vai. Você tinha, na ocasião, muitos elementos que ajudavam a dar, digamos, fôlego para essa operação. O que você não tinha, claro, era parlamentares super felizes com essa operação. Você poderia ter políticos usando essa bandeira de forma eleitoral, mas o Congresso nunca foi amigável à Lava Jato, até porque muitos dos políticos acabaram virando alvo dessa operação. E no Supremo Tribunal Federal, a gente tinha uma divisão. Isso foi até muito debatido na imprensa. A ala mais garantista do Supremo Tribunal Federal, que não concordava com os métodos da Lava Jato, com prisões preventivas estendidas, que não concordava com condução coercitiva, maior exemplo, maior crítico, Gilmar Mendes. E você tinha também, de um outro lado, ministros que apoiavam e estavam dando seguimento aos casos. Caso, por exemplo, do ministro Barroso, do ministro Fachin. Bem, o que você tem agora é um procurador-geral da República que não só é crítico à Lava Jato, como está disposto a investigar, a não dar fôlego a esse grupo especial que operava na Procuradoria-Geral da República. Você tem presidentes das casas, como a Dani falou, que endossam essas críticas. E você tem, no Executivo, o presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito falando muito da Lava Jato, levou Sérgio Moro para o governo, rompeu com ele e agora não tem interesse nenhum em levantar a bandeira do lavajatismo. E aí, para você que está nos ouvindo, anote aí 2 datas. 18 de agosto. O Conselho Nacional do Ministério Público, que funciona parecido com o CNJ, é o conselho que fiscaliza a atuação de procuradores do Ministério Público Federal, vai analisar 2 queixas contra Deltan Dallagnol. A primeira foi formulada pela senadora Cátia Abreu, juntando um monte de questionamentos que são feitos a Dallagnol e pede o afastamento de Deltan da coordenação da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba para bem do serviço público, ou seja, para preservar a imagem do Ministério Público Federal, dos investigadores e da própria Lava Jato. A segunda é uma queixa que foi formulada por Renan Calheiros e ela acusa Dallagnol de ter tentado interferir na eleição para presidente
presidência do Senado, uma interferência, portanto, em outro poder e que denotaria ali militância política de Dallagnol. Dallagnol, na época em que Renan Calheiros disputou a presidência do Senado com Davi Alcolumbre, parece que faz 100 anos, mas não faz só 2. Foi 2019 isso. Quantos anos você envelheceu nos últimos anos, eu perguntaria? Nos últimos meses, né? 40. Então, lá atrás, quando o Renan foi disputar com Davi Alcolumbre a presidência do Senado, Deltan Dallagnol fez uma série de postagens nas redes sociais contra Renan Calheiros e angariou ali um movimento muito forte nas redes, que foi citado, inclusive, por alguns senadores ao votar. Essa rejeição ali a Renan Calheiros foi alvo de um debate aberto. O senador Cajuru, eu acho, se não me falha a memória, chegou a dizer que faria uma enquete no Facebook para direcionar seu voto. Enfim, rede social naquela época tinha sido ali o instrumento mais apontado como direcionador, né, das políticas, inclusive da eleição do presidente Jair Bolsonaro, estava bastante força. Hoje em dia, o debate principal é sobre fake news, para ver como a coisa mudou de lá para cá. Pois bem, então, 18 de agosto vão ser analisadas essas duas queixas e, olha, o ambiente não é bom para Deltan Dallagnol. Quem é que pode tirar ou colocar esses casos em pauta? Augusto Aras, porque é ele o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. É ele quem vai chamar para julgamento. E ele está nessa cruzada aí com a força-tarefa da Lava Jato. Numa tentativa de preservar, aí sim, a segunda data que você deve anotar, 20 dias depois desse 18 de agosto, é o prazo limite para Aras decidir se vai renovar ou não a força-tarefa da Lava Jato no Paraná. Tentando se prevenir aí a uma eventual cancelamento da força-tarefa ou mudança nos seus rumos, um grupo de procuradores enviou um ofício requerendo que o procurador-geral se comprometa a manter as forças-tarefas por até 6 meses e garanta ali um período de transição das investigações. Isso, o fato deles pedirem isso, né, formalmente, e veio a público, mostra o quanto eles estão vislumbrando a possibilidade de a operação sofrer um revés inimaginável há alguns anos. Ninguém lembra mais, né? Mas a gente está falando de uma operação que teve mais de 70 fases. Se você for puxar aí pela sua memória, foi muita coisa que a Lava Jato investigou, olhou, e aí esse não é o podcast para a gente ficar aqui destrinchando erros e acertos, mas o fato é que eu estou querendo jogar luz aqui pelo tamanho de frentes de investigação e pela quantidade de pontas que, se o Ministério Público quiser, ele ainda tem para perseguir de investigação. Esse é um dos argumentos, inclusive, dos procuradores, de que você precisa de uma força-tarefa porque você tem ali uma quantidade de material que não se compara com outros casos. Então, por isso você precisa de um grupo dedicado. Agora, vamos trazer o Moro aqui para o centro dessa história, porque a gente está falando aqui do Augusto Aras e dessa briga interna, e tem um elemento político dentro do próprio Ministério Público, que eu acho que aí a gente já consegue ligar com como o Sérgio Moro se encaixa nessa equação. Uma das críticas feitas pelos procuradores, inclusive a gente teve agora nesse rescaldo, a própria ANPR se posicionando a favor, né, da Força-Tarefa, a ANPR é a Associação Nacional dos Procuradores. Ela faz sempre uma lista tríplice para o cargo da Procuradoria-Geral da República. Não tem nenhuma lei que obrigue o presidente da República a seguir essa lista tríplice. Mas havia ali uma tradição, começou com o ex-presidente Lula, de escolher o Procurador-Geral da República a partir dos nomes dessa lista, ou seja, dos 3 mais votados entre os procuradores. Augusto Aras não foi escolhido pelo Jair Bolsonaro dessa lista, ele estava fora dela. Então ele já entrou no cargo sob, digamos, suspeita, com os procuradores torcendo o nariz. Não ajudou o fato de Jair Bolsonaro passar a elogiar o trabalho de Augusto Aras. Quando a gente tem essa primeira incursão da PGR lá em Curitiba, esse foi um dos primeiros elementos sacados nos bastidores pelos integrantes da Força Tarefa, se não haveria uma motivação política. Inclusive, um dos relatos foi que ali no meio da conversa, que durou muitas horas, Lindor Araújo chegou até a perguntar sobre candidatura de Sérgio Moro à presidência. De qualquer forma, isso é algo que fica na cabeça e assombra os integrantes da Força Tarefa.
É óbvio, Augusto Aras diz que não tem qualquer motivação política. O que ele diz é: eu preciso saber o que está ali, o Ministério Público é único e não dá para ficar um grupo detendo a exclusividade sobre dados e informações, é preciso que essas informações sejam compartilhadas com todo o Ministério Público. Mas esse é um contexto político que está ali dentro do Ministério Público, mas ele ganha outra proporção agora, e aí trazendo o que Dani falou logo no início, quando a gente tem essas importantes figuras da República, Dias Toffoli, presidente do Supremo, atual presidente do Supremo, já no fim aí de seu mandato, e o presidente da Câmara dizendo que precisamos pensar numa quarentena para a candidatura de juízes. Quem quer ser candidato, seja como magistrado, seja como membro do Ministério Público, tem que deixar a magistratura, tem que deixar o Ministério Público. E há que haver um período de inelegibilidade, sim. Eu volto a pedir ao Congresso Nacional: estabeleçam prazos de inelegibilidade para membros da magistratura e do Ministério Público que deixarem as suas carreiras. E Maia dizendo que, inclusive, é algo que ele poderia pautar ainda neste ano. A gente quase votou antes da pandemia, mas com a chegada da pandemia, essa pauta ficou para o segundo momento. Agora já estamos chegando no segundo semestre, ainda estamos passando por uma fase ainda com a pandemia, com um número de mortos grande, mas eu acho que dá para se pensar assim na hipótese de tratar dessa matéria no segundo semestre. E aí a gente chega nesse ponto que aparentemente, o inferno astral está montado, porque a esquerda tem bastante rancor da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro por motivos óbvios. O centro também, porque vários dos caciques, presidente do PP, integrantes do PL, integrantes do MDB, integrantes do DEM, todos eles foram mirados pela Lava Jato nos últimos anos. Então, também guardam ali mágoa, #chateados com a Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. É mais que isso, né? #sai pra lá. Mas enfim, e agora você tem também o Palácio do Planalto, porque, como a Renata frisou, Moro e Bolsonaro romperam, e Moro imediatamente foi alçado à posição de presidenciável. E tudo que Bolsonaro não quer é ver Moro ali intacto, concorrendo com ele em 2022. Você tem também uma série de delatores e investigados, e aí eu coloco delatores, que também têm interesse em que tudo mele, porque, pasmem, senhores, tem uma lista quase infindável de delatores que foram lá, contaram tudo, mas até agora não tem ação penal, não foram processados, nem começaram a cumprir sua pena, seja ela qual for. Então, se melar agora é ótimo, fica tudo para depois e tá tudo bem. Ou seja, todo o xadrez está posicionado para isso. Um cerco sem precedentes à Lava Jato. E olha, a gente ia falar só sobre Lava Jato, mas a Renata, ela tava com saudades de colocar um segundo tema, né, minha filha, no podcast. Ela tá apegada. É porque eu penso em vocês, ouvintes. Eu penso em vocês. Ela tá muito apegada a essa coisa de 2 temas e a gente vai falar sobre uma coisa realmente importante. Ela tá correta. Olha, um movimento muito forte na política, uma ruptura do grupo conhecido como Centrão, que aponta aí que a disputa pela sucessão da presidência da Câmara, da sucessão de Rodrigo Maia, vai ser sangrenta. DEM e MDB decidiram sair do bloco partidário do Centrão, adotando uma posição mais distante de partidos que se aliaram mesmo ao governo Jair Bolsonaro, inclusive colocando alguns filiados em cargos importantes na administração pública, como o FNDE. Pega aí, coloca Renata Agostini mais mapa de cargos Centrão, você vai ver tudo o que eles estão ocupando, que tem 2 meses que essa menina adiantou esse mapa de cargos, tá tudo lá. Check, não errou um. Procura também segunda leva, gente, importante. São 2 matérias e você vai ter tudo que você precisa saber. E aí o MDB e o DEM saindo abrem espaço para negociar, inclusive com partidos da oposição, um sucessor que seja palatável para o próprio Rodrigo Maia, que ficou ali durante muito tempo as pessoas dizendo que ele estava perdendo poder. Se você ouviu o podcast passado, o cara deu uma sova ali nos críticos do novo Fundeb e aprovou com mais de 490 votos
votos, deixando o líder desse bloco do Centrão, Arthur Lira, como a Renata lembra sempre aqui, agora apelidado de 04, dado sua proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, na chuva. Ele ama, né, esse apelido. Ele ficou na chuva, ele foi ali a pedido do governo tentar adiar a votação, não conseguiu adiar a votação, ainda tomou esse resultado, 492 contra 6. E Rodrigo Maia aprovou, assim, um projeto que ele tinha ali como prioritário. Renata, notas sobre o rompimento do Centrão? É muito importante, porque a gente tem consequência na corrida para essa sucessão presidencial na Câmara. Então, quem vai ser esse novo superpoderoso no Congresso? Esse é um cargo muito importante, porque, lembro a vocês, o presidente da Câmara tem ali um domínio sobre a pauta, mas ele especialmente tem um poder que interessa muito ao Palácio do Planalto, que é dar seguimento ou não a pedidos de impeachment. É isso que está em jogo quando a gente olha para os aliados do governo Jair Bolsonaro. Mas também tem reflexos na articulação política no curto prazo. O governo tinha acabado de achar ali que estava abafando porque construiu essa nova base parlamentar. E isso agora está em xeque. É bom a gente sempre lembrar, né? O Centrão não vende apoio, ele aluga. Então, essa é uma relação que ela tem que ser cuidada ali muito de perto sempre. Então, o que a gente tem agora é um cenário de incerteza para o governo sabe disso e está agora tentando entender a magnitude do problema que ele tem nas mãos. Renata Agostini sempre muito certeira com esse o Centrão não vende apoio, ele aluga. Eu encerro a minha participação nesse podcast. Nada pode ser melhor do que isso. Renata, muito obrigada e eu vejo você aqui na semana que vem. É isso, ouvintes do Horário de Brasília. Dani, até quinta que vem. Tchau.